Sem enrolação, vamos para a lista. Como o nome já diz, ele mostra as origens de Silent Hill, se passando antes do primeiro episódio. Um game curto e extremamente assustador. Não é um dos melhores episódios, não é do nível da trilogia original, mas é tão bom ou melhor que os games do PlayStation 3 e Xbox 360. Bom game para os fãs de terror, nota 80. Bom, eu sei que é estranho um GTA nessa posição, mas esse não é o GTA que todos nós conhecemos, e sim do estilo mais tradicional, como eram os dois primeiros episódios. Ou seja, com a câmera de cima é legal, mas não é do mesmo nível, correto? Aqui você terá um game com bastante liberdade, divertido e com belos gráficos caricatos. Um jogo de qualidade nota 80. E não se preocupe, terá outros GTAs aqui na lista, só bem mais à frente. Metal Gear Acid 1 e 2. Quem diria que Solid Snake iria se aventurar em um RPG tático? Pois é isso que esses dois games são, e fazem isso com maestria, misturado com estilo stealth, que é obrigatório para um game Metal Gear. O segundo game é bem parecido com o primeiro, em termos de qualidade, sendo superior na questão gráfica. Dois games de ótima qualidade, nota 90. Este episódio eu joguei no Play 2 na época. Achei os gráficos simplesmente inacreditáveis, parecendo um game de Xbox 360. Eu até gostei do jogo, mas achei totalmente diferente dos games Silent Hill tradicionais. E ele na minha opinião, não é nada assustador, em comparação com os games anteriores. Volta e meia você tem que correr de inimigos estranhos, que mais parecem aliens. Nota 80. Esse game tem um dos melhores sistemas de batalhas na época. Um clássico RPG por turno de extrema qualidade. Mas daí você pergunta por que ele não está entre os primeiros da lista. Simples, o excesso de diálogo. Sendo obrigatório saber inglês caso você queira aproveitar ele ao máximo, mesmo sabendo essa língua. Você ficará entediado pelo excesso de conversa. Mas quando a gameplay rola solta, nota 85. Mega Man fez um sucesso gigantesco na época do 8 bits, através do Nintendinho, ganhando 6 episódios para o console. E eis que o primeiro ganha um remake para o PSP, um console extremamente mais poderoso. Os gráficos são de um estilo duvidoso, assim como o de Mega Man X, que também ganhou um remake para o console. Os dois jogos são muito bons, de uma semelhança bem interessante. Os dois jogos estão um pouco mais facilitados em relação aos antigos games, que eram para fãs hardcore, mas não espere facilidades aqui. Talvez só no começo. Dois excelentes games nota 90. Recentemente ganhou um remaster para a nova geração, para o Xbox Series e PlayStation 5. Os gráficos tiveram uma boa evolução, mas não gigantesca, já que o game do PSP já era extremamente bonito. Trata-se de um RPG de ação do mundo de Final Fantasy VII. Obrigatório para os fãs desse episódio, que para mim é um dos melhores jogos já feitos. Digamos que Sephiroth irá aparecer várias e várias vezes aqui no game, e várias partes da história do sétimo episódio de Final Fantasy serão explicadas aqui. Jogo muito bom, nota 90. Claro que o melhor episódio desses é o quarto, mas eu gosto bastante do segundo episódio, e o primeiro não é ruim, é um game de qualidade, que começou a franquia com o pé direito. Não são os meus Final Fantasy preferidos, mas eu gosto bastante neles. Eu sei que o segundo episódio é extremamente atacado pelo sistema de evolução de HP, de ataque e de defesa, no qual muitos atacam a si mesmo. Mas o game se torna extremamente interessante por isso mesmo, por ser diferente. Nota 85 para os 3 games. Bom, você já jogou um game no estilo Musou? Os games mais conhecidos do gênero são Dynasty Heroes e Samurai Heroes. Trata-se de um game no qual você enfrenta dezenas, centenas e milhares de inimigos, usando vários tipos de habilidades, com uma jogabilidade bem versátil no caso daqueles games e desse aqui também. Um dos melhores jogos Naruto na minha opinião, de um dos melhores animes da história. Fantástico e obrigatório para os fãs, os gráficos também estão excelentes. Nota 90 para o jogo. Agora, Final Fantasy 3 ganha uma versão com uma inovação gráfica gigantesca em relação ao episódio antigo. Os gráficos são totalmente em 3D, bem mais interessantes para um console PSP. O sistema de batalha é o mesmo de turno de sempre, e isso é muito bom. O game é bem interessante, caso você seja fã de RPGs de turno no estilo clássico, esse game será muito bom para você do início ao fim. Não tem nenhum momento nele que me deixou, digamos, entediado. Nota 90 para o game. Um Metal Gear totalmente exclusivo para o PSP.
E esse não é um RPG tático ou de outro estilo. Esse é o tradicional Metal Gear, aqui com um episódio totalmente exclusivo. Eu não acho ele tão bom quanto os episódios para o console caseiro. Mas sim, é um excelente jogo, começa um pouco chato, porém vai se tornando cada vez melhor, tendo seu ápice na parte final. Os gráficos, como sempre nos games do Hideo Kojima, tiraram bom proveito da capacidade do portátil da Sony. Nota 95 para esse excelente game. Os 2 primeiros episódios saíram para o PlayStation 2. Fizeram um imenso sucesso, juntando Final Fantasy com os clássicos da Disney. E não era para menos, correto? O jogo trata-se de um dos melhores RPGs de ação da história. E não é diferente aqui no PSP, tendo no portátil da Sony um dos melhores episódios da série. Excelente jogo com os mesmos gráficos incríveis de sempre, tirando bastante proveito do poder do portátil. Nota 95 para o game. GTA Liberty City Stories e GTA Vice City Stories. Bom, não trata-se de o GTA 3 e o Vice City convertidos para o portátil, mas sim games que se passam nos mesmos locais, com histórias e personagens diferentes. E tem sim a mesma qualidade dos games do PlayStation 2 e Xbox clássico. Grandes mundos abertos em 3D. Fantásticos. Os games que moldaram a indústria. Gráficos muito bons, quase no mesmo nível de um PlayStation 2. Fazem os 2 games merecerem nota 90. Isso pra mim, como eu disse na lista do Xbox, Need for Speed Most Wanted é bem melhor que Need for Speed Underground 1 e 2, na minha opinião. Eu acho que não é um fator nostalgia contando, já que na época eu só joguei o Most Wanted e não o Underground 1 e 2. Mas mesmo jogando nos dias de hoje eu prefiro este episódio, que é incrível, superior em tudo, principalmente nos gráficos, na trilha sonora e nas perseguições policiais. Um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos, na minha opinião. Faz bonito aqui do portátil, nota 95. Qual a melhor franquia de RPGs táticos? Tactics Ogre? Final Fantasy Tactics? Fire Emblem? Atualmente, na minha opinião, é Disgaea, que teve vários e vários episódios, se não me engano está no 7º agora. Cada um melhor que o outro, seguindo a tradição. É um jogo que pode se tornar quase eterno, no qual você pode entrar dentro dos itens e evoluir, evoluir, evoluir. Existe um mundo gigantesco dentro de cada item. O jogo é simplesmente fantástico, não espere que gráficos excelentes. Mas caso seja fã de um RPG tático, esse game é obrigatório. No caso, os 2, Disgaea 1 e o 2. Nota 100 para os 2. Os 2 episódios de God of War para o portátil são extremamente interessantes. Um pouco inferiores, claro, ao primeiro e ao segundo episódio para o console 128 bits da Sony, ou PlayStation 2. Não só na qualidade gráfica, mas sim na gameplay e das missões que não são tão interessantes assim. Porém, os 2 jogos são fantásticos mesmo assim. Ser inferiores àqueles 2 games épicos não tornam eles jogos medianos. Bem longe disso. Nota 95 para os 2 games. Obrigatórios para qualquer fã de Kratos. Tomb Raider Legend trouxe Tomb Raider de volta ao nível de qualidade que todos conhecemos, já que os episódios anteriores não foram tão bons assim, no caso do Revelation e principalmente o Darkness. Esse saiu mais ou menos do fim da vida dos 128 bits e do começo da 7ª geração. Um game de ótima qualidade, missões e objetivos diferenciados. Game obrigatório para os fãs da maior heroína da história dos games, porque esse remake do primeiro Tomb Raider é simplesmente fantástico. Nota 95 para o Legend e 100 para o remake do primeiro Tomb Raider, que saiu para cada geração, e para a geração 7. No caso, o Xbox 360 e o PlayStation 3. Simplesmente impecável, evoluindo tudo na parte gráfica e também da jogabilidade, já que o game do PS1 e do Saturn era terrível neste quesito. The Good Father, o poderoso chefão, ganhou versões excelentes para o PlayStation 2, Xbox 360 e também para o Nintendo Wii e PSP. O jogo é pouco valorizado. É, na minha opinião, o melhor jogo de mundo aberto daquele período. Você vive aqui um dos filmes mais fantásticos da história, através de uma excelente jogabilidade e gráficos cinematográficos. Algo incrível para a época. Merece sim estar na primeira colocação. Se você ainda não deu uma oportunidade para ele, aproveite. Nota 100. PSP tinha uma missão muito difícil: desbancar a Nintendo do topo do reinado dos portáteis. Bom, e ele conseguiu chegar ao mesmo nível de vendas que o Game Boy Advance,
que era o portátil que reinava quando ele foi lançado. Porém, seu grande concorrente foi o Nintendo DS. Esse sim vendeu quase o dobro do portátil da Sony. Mas esse console fez bonito, vendendo mais de 80 milhões de cópias, sendo um verdadeiro fenômeno, sendo apelidado do PS2 portátil. E ele faz jus a esse apelido, sendo um dos melhores portáteis já feitos. Até a próxima, aqui no canal Revolução Mario. Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal.